Olá pessoal, Fabiana por aqui. Hoje eu vou falar mais um pouquinho a respeito da alteração do patronímico familiar, ok? Por quê? Porque surgiram algumas dúvidas, algumas pessoas me procuraram querendo saber um pouquinho mais a respeito e outras não sabem se entenderam realmente o que significa, se é aquilo que elas estavam imaginando. Então aqui eu separei alguns tópicos para estar esclarecendo para vocês. Então vamos lá. Para ficar mais claro, eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos de algumas situações que cabem esse tipo de procedimento. Então, numa situação em que foram feitos, um exemplo, 3 registros de nascimento, os pais foram até o cartório, registraram essas crianças. Nessa situação, eles apenas viviam junto ou então não viviam junto, viviam separadamente, mas registraram ambos os filhos e hoje decidiram regularizar essa união, tá? Decidiram se casar no civil e por conta deste casamento a mulher alterou o seu nome, acrescentando a ele o sobrenome do marido. Então, nessa situação, há necessidade de se fazer esse procedimento de alteração do patronímico familiar, para que no registro destes filhos venha constar o atual nome de sua mãe, que foi alterado por subsequente casamento de seus pais, ok? Uma outra situação também. Digamos que os pais de uma criança viviam maritalmente juntos, mas nunca oficializaram essa união e registraram o filho desta forma, né, com seus nomes da forma que eles sempre utilizaram, porque não houve nenhuma mudança, e também posteriormente vieram decidir regularizar essa união através do casamento civil. E hoje, como é de conhecimento de muitas pessoas, o homem também pode alterar o seu nome no ato do casamento civil. Então, vamos supor que nesse caso, tanto o pai quanto a mãe dessa criança tiveram os seus sobrenomes alterados por conta do casamento civil. Neste caso, também cabe esse procedimento de alteração do patronímico familiar para que conste no registro do filho o atual nome, tanto do pai quanto da mãe. Uma terceira situação, um exemplo, os pais registraram ali seu filho, eram casados e hoje não são mais casados, decidiram dissolver essa união, se divorciaram e no advento do casamento, ambos alteraram o nome para que o seu sobrenome fosse acrescido o sobrenome do outro. Então, no ato do registro de nascimento do filho, eles ainda eram casados e os dois tinham um acrescido o sobrenome do outro ao seu nome. E agora, por subsequente divórcio, ambos retiraram esses sobrenomes que haviam adquirido pelo casamento e voltaram a usar os seus sobrenomes originais. Então, nessas 3 situações, cabe aí esse pedido de alteração do patronímico familiar, ok? Acho que trouxe aí 3 tipos de exemplo bem diversos que deu para compreender, eu acredito, em que situação esse procedimento ele é adotado. Então, como eu havia dito, esse procedimento, pelo menos dentro do estado de São Paulo, tá, gente? Eu não sei exatamente se nos outros estados a normatização ela prevalece dessa forma, porque em alguns aspectos nós vamos utilizar o provimento 16 e 19 do Conselho Nacional de Justiça para fazer esse procedimento da alteração do patronímico familiar. E em outros detalhes, que é o que eu vou citar agora, nós usamos aí o que nos orienta as normas da Corregedoria de Justiça aqui do estado de São Paulo. Em que parte? Na parte do
item 119.1, se eu não me engano, que fala que não há necessidade da manifestação do Ministério Público e nem da intervenção do juiz corregedor permanente, tá? Porque antes havia a necessidade de dar entrada nesse pedido de alteração do patronímico familiar, dava-se entrada diretamente no balcão do cartório, mas o cartório oficial tinha que remeter esse processo para avaliação do Ministério Público e da Corregedoria. Então, esse procedimento, só depois que fosse autorizado, que retornava para o cartório, para que o cartório entrasse em contato com as partes para notificar da possibilidade de efetivação da averbação, de acordo com as normas da Corregedoria da Justiça aqui do Estado de São Paulo, não havendo mais a necessidade de encaminhamento do procedimento para manifestação do Ministério Público e do juiz corregedor permanente, cabe ao oficial decidir da possibilidade ou não de se averbar esse pedido. Então, facilitou-se assim esse tipo de procedimento, levando aí do ato do pedido, da solicitação desse procedimento até a conclusão da averbação, o prazo de 5 dias. Então, se você tem uma documentação dessa para resolver no cartório, você terá um novo documento dessas crianças com o prazo de 5 dias, ok? E com relação a valores, tá? Aqui na capital de São Paulo, o valor que se cobra para dar entrada nesse procedimento é R$ 119,80, tá? E por que eu falo na capital de São Paulo? Porque neste ano de 2016 houve uma alteração na tabela. Agora os municípios também incluem uma taxa de ISS. Então, cada município tem a sua porcentagem, 2%, 3%. Então, vai modificar um pouquinho aí o valor dentro do estado de São Paulo. Se você está em outro estado, verifique. Eu acredito que não muda muito o procedimento. Eu acredito que deva estar seguindo essa regra, ok? Então, eu acredito que era isso que eu tinha para trazer de dúvidas, né? Referente a valores, eu falei, referente a prazos, referente a esclarecimento do que seria esse tipo de procedimento. E lembrei aqui também qual a documentação, Fabiana, que eu preciso levar para estar dando entrada nesse tipo de procedimento. A certidão original ou uma cópia autenticada, um documento autêntico válido da certidão de casamento que espelha essa situação que você quer confirmar perante o oficial, né? Tanto para confirmar que você se casou e houve alteração do nome, tanto para confirmar que você se divorciou e houve alteração do nome. Então, é a certidão original ou cópia autenticada, mais o documento de identidade original de quem é a parte interessada nesse tipo de alteração. No caso de ambos os pais terem alterado o nome no registro de casamento e desejar fazer essa alteração no registro da criança, eu entendo que ambos são interessados, tanto o pai quanto a mãe da criança, porque ambos tiveram os seus nomes, os seus sobrenomes modificados. Então, nesse caso de quando há a modificação do nome de ambos, eu entendo como parte interessada os dois, tanto o pai quanto a mãe. Então, eu entendo que há necessidade de comparecimento dos dois, com seus documentos de identidade originais, mais a certidão de casamento, ok? Agradeço por você ter ficado comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.